Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Edmundo Pinheiro sobre como superar a crise no transporte coletivo. Edmundo é empresário e administrador que atua há mais de 4 décadas no setor de transporte público coletivo. É CEO do Grupo HP, holding que reúne empresas de referência no segmento, como a HP Transportes e a Urbi Mobilidade, concessionárias responsáveis, respectivamente, pela operação da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo da Grande Goiânia e do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. Atualmente, exerce a presidência do Conselho Diretor da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, NTU, encarregado da Agenda Nacional do Transporte Coletivo Brasileiro. Teve papel relevante na evolução da mobilidade urbana na região metropolitana de Goiânia, onde liderou projetos estruturantes e foi fundador do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia, a SET, e do Rede Mob Consórcio. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Antes de continuar, um recado importante. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, o nosso curso online do Planejamento ao Caos, Entendendo o Urbanismo das Cidades Brasileiras, é o próximo passo. São 28 aulas gravadas com conteúdo claro, crítico e embasado, para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras de todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Seja muito bem-vindo, Edmundo Pinheiro, para uma conversa profunda sobre transporte coletivo e a crise que o sistema está enfrentando no país inteiro. É uma honra receber o Edmundo aqui no programa. A gente se conheceu muito tempo atrás, quase 10 anos atrás, pelo que eu me recordo. O Caos Planejado sequer tinha começado. Eu estava como empreendedor de uma startup chamada Bora, tentando implantar um sistema de o que a gente chamava, na época, transporte sob demanda, né? Eu brinco que era uma espécie de Uber do transporte coletivo. E foi uma experiência, acho que muito enriquecedora em termos de aprendizado, de amadurecimento dessas tecnologias no Brasil. Tive a oportunidade de ver o Edmundo lançando um sistema parecido na sequência, chamado Citybus 2.0, que eu gostaria de falar a respeito no programa. E, Edmundo, queria te convidar para começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre o seu cargo atualmente, né, o que é a NTU, e, né, para os ouvintes aí se familiarizarem um pouco com o assunto, antes de a gente entrar nos temas quentes aqui. Obrigado, Anthony, e é um prazer estar aqui com vocês, estar podendo participar desse fórum de discussão. Acompanho a longa data, né, o trabalho do Caos Planejado, e, de fato, para mim é uma honra podendo estar aqui agora participando dessa conversa. A minha atuação dentro da atual, aqui eu sou presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional das Empresas de Transporte Coletivo, a NTU, uma entidade já que existe há quase 40 anos, uma entidade tradicional, que congrega todos os operadores de transporte coletivo no Brasil. Atualmente temos quase 500 empresas associadas de todos os estados, de todas as regiões do Brasil. Minha presença nesse cargo é recente, estou aqui há poucos meses, já tinha uma atuação de longa data na entidade, como membro do conselho diretor, mas nunca tinha até então assumido uma função de liderança. E com muito orgulho fui convidado pelos membros da NTU a assumir essa condição e já estamos exercendo esse papel, portanto, há um bom tempo. A minha história, Neto, ela sempre foi dedicada com o transporte coletivo.
eu tive a oportunidade de criar uma entidade que representava e reunia os operadores de transporte de Goiânia e região metropolitana. Fiz isso muito jovem, com um pouco mais de 18 anos de idade. Fundei o atual Sindicato das Empresas de Transporte de Goiânia e região metropolitana, e toda a minha carreira foi dedicada ao transporte público, mas também dedicada às entidades associativas, de alguma forma participando de forma bastante ativa das discussões em torno do transporte público e mobilidade urbana. O grupo que eu dirijo, o Grupo HP, é um grupo que começou, tem as suas raízes na cidade de Goiânia, também somos concessionários aqui em Brasília, né? Mas temos dentro do grupo, entre os nossos valores, sermos todos apaixonados por transporte. Além de amor e servir, além de ter foco em pessoas, nosso grupo efetivamente conta com pessoas que são apaixonadas por transporte. Então, minha vida, carreira toda dedicada ao transporte público, muito na perspectiva do setor privado, enquanto operador e concessionário do serviço público, e agora nessa entidade representando os operadores que, em todo o Brasil, como se sabe, são entidades e empresas privadas. Não, muito legal, Edmundo, e acho que dá para reforçar. Quando eu conheci a operação em Goiânia, isso uma década atrás, foi muito marcante para mim, porque era um sistema que já tinha integração metropolitana, bilhetagem eletrônica, tinha aquela central de comando operacional, não sei muito, não lembro muito bem o termo que vocês utilizavam, né, para monitorar a frota, enfim, uma série de inovações, né. Eu lembro que tinha também as paradas de ônibus com a previsão do tempo de chegada dos ônibus, já isso uma década atrás, né. Então, foi marcante para mim ver o quão avançado estava a Goiânia na época, e eu acho que dá para a gente guardar alguns desses assuntos aí quando a gente for falar sobre inovação no sistema mais adiante, né? Porque assim, a gente hoje abre os jornais, né, e vê que as empresas de transporte público que são privadas, né, assim, as concessionárias de transporte, estão com dificuldade de operação, né? A gente está, assim, dá para dizer que é uma crise, a gente tem perda de passageiros, competição com outros modos, a gente teve pandemia, enfim. Eu queria te ouvir, assim, do ponto de vista, né, da NTU, e também como operador, né? Acho que teria como você descrever para o nosso ouvinte, assim, fazer uma linha do tempo, né, dessa crise que o sistema vem sofrendo, mais para contextualizar aí o ambiente, né, para a gente, na sequência, falar sobre, enfim, que tipo de resposta, né, a gente tem disponível nesse contexto de transportes. Antônio, para mim, assim, é um marco do setor, o ano de 2013. Acho que 2013 ele ficou na memória de todos nós, que foi um ano em que houve os movimentos sociais da bandeira dos 20 centavos. Foi quando, de fato, né, incluiu em todo o país, de forma espontânea, um movimento, uma reação da população, e que teve o transporte público como bandeira, muito associado à questão, na época, das tarifas. Mas não por acaso também, em 2013, quando a gente começa a observar uma tendência que se tornou constante desde então, em todo o país, desde grandes metrópoles até cidades pequenas, uma perda de participação do transporte público coletivo na matriz de mobilidade, ou seja, perdendo espaço para os modos individuais. A partir de 2013 também, quando começa a surgir uma série de inovações dentro da mobilidade urbana, com o surgimento dos serviços digitais, transporte por aplicativo, transporte por demanda, e também no momento em que a indústria de automobilística, a indústria de motocicletas começa a ganhar, se tornar mais competitiva, mais atrativa. Então, é um conjunto de situação naquele momento que
também cria um contexto desfavorável ao transporte público coletivo nas cidades. A partir disso, nós observamos uma queda contínua de demanda, que, por sua vez, levou a uma queda também de produtividade. O automóvel ele tem um efeito perverso no transporte coletivo, não só porque ele atrai demanda do modo coletivo, como ele contribui para a perda de velocidade na circulação dos ônibus, e com isso também afeta ainda mais a produtividade, criando uma espiral negativa, né, para o setor. E nesse momento em que você perde demanda, perde produtividade, você tem como efeito o aumento do custo para o passageiro. Na medida em que o custo do transporte é um rateio entre o custo do serviço com o número de passageiros pagantes, você tem menos demanda, menos eficiência com a perda de velocidade, um maior custo para o passageiro, e você não consegue repassar esse custo para as tarifas. Ainda mais depois do movimento pelos 20 centavos, em que politicamente se tornou muito mais difícil convencer as autoridades da necessidade de atualização das tarifas. Isso também você leva a um desequilíbrio econômico-financeiro, esse desequilíbrio econômico-financeiro leva a uma perda de capacidade de investimento, também traz uma insegurança jurídica que afasta os financiadores do setor, e aí tudo isso tem uma crise que veio se avolumando a partir de 2013 até a pandemia, no momento em que você efetivamente tem uma ruptura, os sistemas perdem por total capacidade de se autossustentarem, e desde então a gente vem num segundo ciclo, numa segunda discussão, repensando os modelos contratuais, o próprio modelo de negócio do transporte, da forma que ele vinha assentado até então, e que leva a uma necessidade de um repensar, ou seja, de uma ampla transformação na forma que o setor está organizado e está estruturado, né? Naturalmente, essa perda de investimentos, toda essa situação, leva a uma degradação da qualidade, leva a uma degradação da oferta, e tudo isso, o resultado, se verifica nas ruas. Você observa cada dia mais automóveis, mais motocicleta nas ruas, né, com todos os efeitos colaterais que isso traz para a circulação, para a mobilidade urbana, seja na questão ambiental, seja na ocupação de espaços públicos para o automóvel, para a motocicleta, seja na quantidade de acidentes. E o que a gente passa a observar é uma crise na própria sustentabilidade das cidades, no desenvolvimento urbano das cidades, o que, no meu ponto de vista, leva a uma própria crise das cidades. Então, o que a gente está percebendo, talvez não com a clareza e com a profundidade do que vem acontecendo, né? Mas essa crise no transporte leva a uma crise da mobilidade e que leva a uma própria crise no que eu chamo na forma que as cidades se desenvolvem, se organizam e se sustentam. Então, foi um processo lento, mas era um processo que a gente sabia que iria acontecer. Bastava observar, né, o que já havia se passado antes, em países mais desenvolvidos, especialmente na Europa, mesmo na Ásia, mesmo em alguns países aqui da América Latina, como na Colômbia, como no Chile, por exemplo, que a gente sabia que o setor deveria ter uma completa transformação para que ele pudesse continuar sendo sustentável. Eu me permite uma lembrança, uma vez você me convidou para participar de uma roda lá em Porto Alegre, e eu lembro que estava lá algumas pessoas, e a gente falava de inovação, né? E naquele evento, eu lembro que eu fiz uma frase que depois eu repeti muitas vezes ela. Eu, apesar de toda essa crise, eu afirmei que eu continuava acreditando no transporte público. E mais, eu disse naquele evento que eu acreditava que nos próximos 100 anos o transporte público continuaria sendo relevante, porque eu não acreditava em teletransporte. Eu achava que as cidades têm um problema, que é a escassez de espaço, e, portanto, os modos coletivos sempre continuarão sendo importantes, né? A gente pode ter carros elétricos, carros conectados, carros autônomos, mas ainda assim a gente tem uma coisa que é muito escassa, que é o espaço. E mais, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas exigem
mais qualidade de vida, e, portanto, mais espaço para as pessoas e menos espaço para os veículos. E é nesse sentido que eu acredito que o transporte público continuará sendo essencial para a cidade. O que a gente observa, portanto, é uma crise de um encerramento de um modelo, de um ciclo, e que, na verdade, o que a gente acredita é na importância de acelerar as mudanças, a transformação, portanto, a inovação no setor, para que a gente possa se adaptar a um novo contexto e fazer que o transporte público retome a sua relevância na matriz de mobilidade, que a gente sabe que não existe outro caminho para que a gente tenha cidades mais sustentáveis e com mais qualidade de vida e mais voltada a pessoas. Não, excelente introdução, Edmundo. E aqui no Caos Planejado, a gente fala bastante sobre a relação de uso do solo e transporte, né? Ou seja, como a concentração de pessoas no território, ou não concentração, né? Ajuda ou atrapalha as operações de transporte. E certamente, enfim, né, você falou aí desse ápice ou desse início de uma crise em 2013, mas a gente viu as cidades brasileiras se urbanizarem rapidamente, né, assim, entre os anos 60, 70, e se espalharem, né, na sequência, nos anos 90, início dos anos 2000, no território. Também motivados por políticas urbanas que incentivavam isso, né, ou seja, a restrição de densidades em áreas centrais, né, a vontade de, digamos assim, mandar as pessoas para mais longe, né, ao invés de permitir que elas morem mais próximos das regiões centrais. Do ponto de vista de um operador, né, como que isso impacta uma operação de transporte transporte coletivo, que é um transporte de massa, né? Digo assim, quando a gente não tem massa, né? Assim, porque eu entendo que as concessões de transporte, né, e o transporte coletivo por concessão, ele tem essa, vou chamar aqui de obrigatoriedade de ser universal no território do município, etc. e tal, né? Mas certamente tem áreas periféricas, distantes do centro, que assim, quanto mais longe, imagino que seja mais custoso para atender aquele passageiro, né? Fala um pouco sobre essa relação de uso do solo, né, e proximidade para a gente entender melhor aqui, para a gente fechar o escopo aqui na questão da crise no transporte. Então, Antônio, é muito boa essa pergunta. Goiânia, minha cidade, né, que eu acompanhei todo o crescimento, tenho 45 anos de atuação em Goiânia, profissional, e Goiânia foi uma cidade planejada, uma cidade que faz agora 92 anos, se não me falha a memória, mas que nasceu de forma planejada, como Brasília, aqui onde estou, e ela nasceu planejada para 50 mil habitantes, atualmente com 1.600.000, na região metropolitana com 2.600, aproximadamente. Goiânia vive um paradoxo. Ela tem, nós temos um sistema metropolitano com uma rede única e integrada, com tarifa única, inclusive. A gente tem um grande espraiamento no contexto da região metropolitana, são em torno de 6 mil e poucos quilômetros quadrados, a região metropolitana, e, por outro lado, temos na cidade de Goiânia, na capital, uma política de ocupação do solo bastante restritiva, que propõe a cidade, modelo de cidades compactas, de maior densamento. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, todos os efeitos colaterais de uma cidade compacta e, por outro lado, todos os efeitos de uma cidade espraiada. E Brasília também, que é um outro exemplo também muito bom de ser observado, né? É uma cidade, talvez a cidade mais, uma das cidades mais espraiadas do mundo, com menor densidade. O Distrito Federal, na verdade, é o plano piloto, mais 21 cidades administrativas conectadas por rodovias, não são nem avenidas, são rodovias, e que, portanto, é um desafio para a mobilidade urbana, para o transporte público, etc. Mas, se for urbanista, Antônio, eu tenho uma visão que eu acho que é meio contra a corrente, né? Eu entendo que o transporte público ele pode ser estruturado e deve ser capaz de atender a toda qualquer necessidade urbana. Seja uma cidade mais espraiada, que tem características próprias, né? Né? Mesmo cidades mais compactas, que têm outro tipo de desafio. Tomando como base a própria experiência aqui de Brasília, em que nós operamos, como em Goiânia, que vive as duas realidades, eu acho que não é a questão fundamental para a organização
e para você qualificar um serviço de transporte público. No fundo, o que eu acho hoje mais importante na discussão urbana é na medida em que você tem um foco voltado para as pessoas. O problema é quando você planeja a cidade para automóveis e você coloca em segundo plano as pessoas, os pedestres, o transporte coletivo. Isso sim é muito, muito negativo. O que a gente mais tem discutido é exatamente a mudança desse olhar, a mudança desse foco, em que, efetivamente, as políticas públicas sejam orientadas para promover o transporte público de qualidade, para promover os modos ativos, para assegurar e valorizar os espaços para as pessoas, né? E eu não diria restringir o espaço para o automóvel, não é nada, eu não gosto do discurso anti-automóvel, mas, efetivamente, a gente tem que privilegiar o modo coletivo e a mobilidade ativa, e com isso, naturalmente, vai haver uma restrição de espaço e das condições de circulação do automóvel. Então, do ponto de vista de política de desenvolvimento urbano, para nós, eu diria que o mais importante hoje é quando você tem cidades em que a visão de cidade é muito mais orientada, né, para que você promova essa mobilidade sustentável, em vez de, efetivamente, a gente ficar criando e tentando mudar a natureza das cidades. Nós sabemos, vocês sabem muito mais do que nós, que é muito difícil você mudar a forma que a cidade se desenvolve. Cada cidade tem seu DNA, tem sua história, e você não muda isso, muito, eu diria que é até um pouco... chega a ser arrogante imaginar que você é capaz, com um simples instrumento de planejamento urbano, moldar a forma que as cidades se organizam, se desenvolvem e a realidade que se encontra nas cidades. Portanto, eu defendo muito mais um serviço de transporte público, uma rede de transporte público que seja efetivamente capaz de atender todas as necessidades de deslocamento das pessoas, seja as viagens de curta distância, seja as viagens de longa distância, a cada tipo de deslocamento que as pessoas necessitam fazer no seu dia a dia, né? Mas que efetivamente você encontre cidades que abracem, que sejam amigáveis a esses modos de transporte. Eu diria com muita firmeza que isso é muito mais valioso para que a gente possa ter transportes coletivos mais eficientes, de maior qualidade, atendendo melhor às necessidades das mais diversas segmentos da população. Eu sei que dizer isso é meio contra a academia, é muito do que você tem dito, né, historicamente, em que se defende planejamentos muito rígidos, planos diretores de longo prazo, como se efetivamente fosse possível se moldar as cidades. Mas eu tenho um exemplo dentro de casa em Goiânia, uma cidade que nasceu planejada, ela teve maior crescimento urbano na década de 70, e que o transporte público foi se mudando exatamente a esse processo de rápida expansão urbana, e que, felizmente, foi possível graças a uma série de inovações que permitiu que os serviços se organizassem e continuem se organizando em prol das cidades. Eu diria que é mais importante investir em transporte público e mobilidade ativa do que, muitas vezes, criar constrangimentos e maiores restrições à forma que a cidade se desenvolve e à forma que as pessoas procuram ocupar o espaço na cidade. Uma excelente reflexão otimista, né, Edmundo? Mas eu concordo, né? É arrogante pensar que a gente consegue, através do planejamento urbano, por exemplo, decidir onde as empresas vão se localizar numa cidade, né? E por consequência disso, aonde as pessoas vão morar, né? As pessoas provavelmente vão querer morar nos lugares que têm melhor acessibilidade a esses empregos e oportunidades, né? Mas, enfim, você falou sobre esse ciclo, acho que um ciclo de pernicioso, né? Um ciclo de degradação do que sofre o transporte coletivo no momento em que se perde financiamento, se perde passageiros, e se degrada a oferta, né? Você usou esse termo, que eu imagino que também retroalimente uma perda de demanda, né? Porque quando os veículos começam a ficar piores, né? O serviço ou começa a ter que tirar linhas de circulação, ônibus de circulação, os tempos começam a aumentar, e isso é um ciclo perigoso, né?
E ao mesmo tempo, né, a gente tem visto algumas, chamar aqui de inovações ou investimentos, né? A gente falou no transporte sob demanda, que a gente, vocês implementaram, né, durante alguns anos. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre tem um serviço que assim, eu não tive a oportunidade de usar ainda, mas se chama Teubus, em Cachoeirinha, que eu imagino que seja uma lógica semelhante. A gente tem aí as notícias de ônibus elétricos, né, um programa de 4 bilhões de reais do governo federal para renovar as frotas de ônibus no país inteiro. Então, assim, fala para a gente que inovações ou melhorias, né, têm sido pensadas no sistema para enfrentar essa realidade que se impõe, né, seja de forma urbana ou seja de todo esse contexto, né, de 2013 para cá. Talvez o mais importante, Antônio, aconteceu foi com a própria imposição trazida pela pandemia. Na pandemia, efetivamente, os sistemas de transporte colapsaram, eles não perderam por completo a sua capacidade de se autossustentarem, e naquele momento também se percebeu a importância do transporte público como serviço público. Talvez essa foi o grande aprendizado que a pandemia nos trouxe. A partir daí, chegou-se a uma constatação que já era discutida desde 2013, mas até então era um problema que vinha sendo adiado o seu enfrentamento, que era o quê? A mudança do modelo contratual, da forma que eram financiados os sistemas de transporte. Até a pandemia, no Brasil ainda se acreditava que era possível continuar financiando o transporte público apenas com as tarifas arrecadadas dos usuários. E a partir da pandemia, praticamente se criou um consenso, que hoje é uma realidade, de que não é possível mais ter sistemas estruturados, sistemas de redes de transporte coletivo, ainda mais redes qualificadas de transporte, se não tiver mecanismos de financiamento extratarifário, a exemplo que acontece em 100% das cidades europeias, das cidades americanas, das cidades asiáticas e mesmo em várias metrópoles da América Latina. Portanto, a grande constatação e a grande mudança é a mudança do modelo contratual, em que os sistemas de transporte passam a ser financiados não apenas mais com a tarifa arrecadada dos usuários, a chamada tarifa pública, mas passam a ser remunerados através de uma tarifa técnica que é diferenciada da tarifa pública, da tarifa do usuário. Isso já estava previsto na Lei Federal de Mobilidade, a Lei 12.313, desde 2012, mas apenas 3 cidades no Brasil tinham implementado essa política, até porque ela era uma faculdade, não era uma obrigação, que foi Brasília, implantado em 2013, São Paulo, que já vinha um mecanismo de subsídio tarifário, uma remuneração baseada no custo desde 2004, que veio crescendo ao longo do tempo, e, de menor proporção, a cidade de Curitiba. Hoje, em todo o Brasil, já são quase 500 cidades no Brasil, em que os modelos contratuais, ou seja, modelos de concessão, eles se apoiam em parte da arrecadação tarifária e parte com fonte extratarifária. Esse é um processo ainda longe de estar consolidado, porque não existe uma política nacional, portanto, não existe fontes perenes de financiamento extratarifário. Os municípios estão abrindo espaço nos seus orçamentos municipais. Em média geral, hoje, se consome por volta de 3 a 5% da receita corrente líquida dos municípios que estão já subsidiando o transporte, mas isso vem encontrando enorme dificuldade, porque os municípios, os orçamentos municipais, já estão muito comprometidos com outras políticas públicas, com outros serviços públicos, e o Brasil passa por uma verdadeira crise fiscal. Então, esse é um debate hoje que se dá no país, de se buscar mecanismos perenes para financiamento. Mas mais do que construir esses modelos contratuais apoiados em outros modelos de financiamento tarifário, antes disso vem, na verdade, uma própria consciência da sociedade, do formador de opinião e do poder público, de que o transporte público é um serviço público, é um serviço essencial e até um direito social.
Muitas vezes a gente via no passado o transporte público como uma solução de mercado. Muito se discutiu no passado de que seria possível, né, ter soluções de transporte, redes de transporte, com soluções de mercado, sem ter redes estruturadas, sem efetivamente a participação do Estado. Eu diria que hoje há praticamente um consenso, não só dentre os operadores, mas gestores públicos, especialistas no meio acadêmico, e diria, de uma forma geral, em todo o planeta, né, de que o transporte público ele é um serviço essencial para as cidades, né, exatamente porque eu já disse aqui antes, as cidades têm escassez de espaço, e se não houver um ordenamento, uma organização, uma busca de eficiência, uma otimização da utilização desse espaço, as cidades elas não se sustentam. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar a Índia este ano, e a Índia talvez seja um retrato ainda muito claro no planeta, né? Quando você não tem sistemas de transporte de mobilidade organizados de forma estruturada, né? Você tem, de fato, uma situação de caos urbano, com graves externalidades para as cidades, e eu acho que esse é um exemplo do que não se quer para a cidade. Então, eu diria que a grande inovação que se debate nos últimos anos é uma mudança do que eu chamaria de modelo de negócio. A gente deixa de ser visto como um modelo B2C, é um modelo B2G, na qual as empresas concessionárias de transporte público são braços do Estado, né, para prestar um serviço público essencial, portanto, financiado em parte da arrecadação das tarifas, em parte com recursos públicos. E é importante, só sem querer me alongar muito, Antônio, entender bem também uma situação. Eu defendo o transporte público um serviço que seja universal, que atenda todas as pessoas, a todos os segmentos da população, mas nós sabemos que a população de baixa renda, da classe D, da classe E, ela tem limitação para financiar esse transporte. Por outro lado, a gente quer um transporte de qualidade que atenda até aquele cidadão que pode ter um carro de luxo. Então, para que a gente tenha um transporte público de alta qualidade, né, é importante que tenha tarifas módicas, tarifas acessíveis, que possa atender desde a população de baixa renda, muitas vezes que mora na periferia, mas que também possa atender a população de maior renda, que é preferível que se desloque para um modo coletivo do que para um modo individual. Então, por isso que o serviço de transporte deve ser, de fato, ser visto, né, como um serviço de infraestrutura urbana, para atender a cidade de uma forma geral e não apenas para atender os usuários. É muito ruim, acho que no Brasil ainda há uma visão muito equivocada, né, de que transporte público é um transporte para pobre. Diferentemente do que a gente observa, por exemplo, na Europa ou na Ásia, né, em que o transporte público é, de fato, visto como um serviço, um bem público de interesse de toda a cidade e não de apenas um segmento da cidade. É nesse ponto, inclusive, que eu particularmente vejo com reserva todo o debate em torno da tarifa zero. É que como se o problema no Brasil fosse apenas uma questão de inclusão social. E, na verdade, a gente precisa de transporte público qualificado, ao mesmo tempo que a gente precisa de um transporte público inclusivo. Não dá para abrir mão de um objetivo em detrimento do outro. A gente tem que buscar políticas que abraçam tanto uma necessidade como outra. Não, excelente reflexão, Edmundo. E o que eu queria te perguntar a respeito disso, né, que você falou em relação ao financiamento tarifário, que é o que realmente se vê assim avançar, né, no debate sobre mobilidade, né, formas de como financiar a tarifa, que eu vejo principalmente, né, como uma forma de permitir que o usuário de baixa renda, o passageiro de baixa renda, consiga se transformar, se transportar de uma forma universal pela cidade, né, ou seja, não reduzir a sua mobilidade em função de ter que pagar a tarifa, uma tarifa que pode ser mais alta, e também para evitar a perda de mais usuários do sistema, né? Uma vez que se uma tarifa continua aumentando, né, se perde mais usuários do sistema. Agora, isso dito, né, a gente teve uma missão urbanística em Curitiba na semana passada,
E me marcou muito a Anete falou um pouco sobre essa situação da crise no transporte por lá, e um dos gerentes da URBS, que é ali a empresa de transporte coletivo de Curitiba, afirmou, né, ele disse assim, bom, depois que o passageiro sai do sistema, ele não volta mais. Né, ou seja, depois, na opinião dele, né, depois que um passageiro saiu para buscar um conforto maior no automóvel, ou talvez menor tempo, né, agora a gente tem um boom aí de motocicletas nas cidades brasileiras, ele não volta mais para o sistema. Né? Então, quando eu pergunto, né, sobre inovação, é talvez sobre uma percepção do passageiro atual de que o sistema não está bom, né? Ou pelo menos não está ideal, ou poderia melhorar, né? E que se poderia fazer alguma coisa, né? Não sei exatamente o que, para justamente ter esse movimento que você indicou, né? Bom, que não necessariamente é um transporte para uma pessoa de baixa renda, mas que a gente quer trazer pessoas de rendas mais altas para voltarem a usar esse modo de transporte, né? E isso passa por algum tipo de mudança na operação, não porque a pessoa que já saiu, né, se a tarifa for zero, não, a pessoa está no carro, na moto, por outros motivos, imagino, né, e não pelo preço. Então, assim, existe algo no horizonte em relação ao ajuste operacional, a mudança de tipo de veículos, de rotas, de aplicativos. Enfim, eu estou aqui, né, como entusiasta, né, pensando em o que operadores mesmo, né, poderiam fazer para trazer passageiros de volta, né? O Anthony, eu sim, rejeito totalmente a ideia fatalística, né, de que transporte público não tem solução, transporte público não consegue, transporte público coletivo não consegue competir com o modo individual e que essa perda de participação, de relevância do transporte público na mobilidade urbana é um processo irreversível. Efetivamente, essa é uma ideia que eu não comungo. Eu acredito fortemente e mais do que acredito, né, trabalhamos aqui na MTU com esse propósito de reverter essa tendência que se abateu no Brasil nos últimos 10 anos, como a gente aqui falou, especialmente na pandemia. E trago 2 exemplos, sem querer citar exemplos aqui que eu estou próximo, né, o caso de Brasília. Brasília, nós tivemos a oportunidade de demonstrar no último seminário nacional acontecido aqui em agosto deste ano, em Brasília, o sistema de transporte público coletivo de Brasília, ele cresceu a demanda nos últimos 5 anos. A demanda hoje transportada em Brasília é superior à demanda pré-pandemia e continua crescendo. E por que isso aconteceu? Porque é um sistema altamente subsidiado, com uma tarifa acessível, com transporte bem ofertado. Bem ofertado não quer dizer que não haja ônibus cheios no horário de pico, não haja lotação, mas há uma manutenção da oferta de serviço, graças ao financiamento extratarifário. Você tem uma frota nova, né? Uma frota básica, não há ônibus aqui de piso baixo, com ar-condicionado, nada disso, não, uma frota nova, uma frota confiável, um serviço confiável, e a demanda vem se mantendo e crescendo. Goiânia teve uma grande perda de demanda, também a demanda está se recuperando, já superando o patamar pré-pandemia, com uma série de investimentos, na medida que os contratos foram reequilibrados, na medida que houve uma política pública de promoção do transporte público, e está se desenvolvendo um projeto de transformação em que o serviço está sendo completamente remodelado, qualificado, melhorado em todos os seus aspectos, e a demanda vem crescendo. Então, sim, é possível, por meio de promoção de políticas públicas que buscam promover o transporte público no contexto da mobilidade urbana, você melhorar e trazer recuperar a demanda e a participação do transporte público. É importante esquecer também, não é só no campo da operação, é no campo também da infraestrutura e no próprio modelo de tarifação. Implantação de bilhete único metropolitano, uma política tarifária diferenciada que permita você cobrar menos por deslocamentos menores,
uma política de tarifária que permita integração com outros modos, melhorar a experiência e o acesso do usuário, a facilidade do acesso, né? Tudo isso traz o passageiro, ajuda a trazer o passageiro de volta. Investimento em infraestrutura de maneira permanente, qualificação da operação, incremento na oferta, são N iniciativas possíveis que buscam, né? Por outro lado, a gente está vendo cidades que estão cortando o serviço, está cortando a oferta, está diminuindo o tamanho da rede, né? E que está evoluindo. E isso chega a um ponto de que o transporte até possa vir deixar de existir. Então, nós da MTU acreditamos firmemente, né, que sim, volto a dizer o que eu te falei há 10 anos atrás, Antônio. Eu acredito que daqui a 100 anos as cidades continuarão demandando por um transporte público de qualidade, né, e que não há outro caminho. Quanto mais poder público, né, demora em perceber que esse é o único caminho, né, os problemas da mobilidade vão se agravando, as consequências, os efeitos colaterais vão se avolumando, até que a sociedade se convence e cobra do poder público políticas que busquem reverter esse processo, a transformação. Esse é um exemplo que está acontecendo em Goiânia, e está acontecendo em outras cidades do país, né, e que na minha visão, né, pode demorar a acontecer, mas isso é uma tendência que a gente observa em qualquer lugar do planeta. E não é só investir no transporte com qualidade, né? É também criar as condições para que as pessoas possam acessar o transporte público. A questão do pedestre é muito importante. Não adianta você ter um transporte de qualidade, mas que a pessoa, para sair de casa até chegar no ponto de ônibus, não consegue chegar, porque não tem calçadas, porque a cidade não é amigável para o pedestre, ou mesmo, né, para que você possa acessar equipamentos de maior capacidade, como metrô, BRTs, você não ter, por exemplo, um serviço compartilhado de bicicletas públicas que permitam fazer a segunda milha, e mesmo complementar com outros serviços. É nesse ponto que eu volto naquilo que eu coloquei anteriormente. A gente precisa de cidades voltadas para pessoas, com políticas públicas bem construídas, que permitam, né, promover um transporte público de qualidade, né, e valorizar uma mobilidade de uma maneira mais sustentável. Não demonizando o automóvel, não é nada disso, né, mas efetivamente, né, nós temos que devolver espaço para pessoas, para que a gente possa ter também uma qualidade de vida, que é o que, no fundo, se busca. Eu acho que é isso que tem. E outras inovações, lógico, a questão da eletromobilidade, a questão da digitalização, outras tecnologias que vão sendo aplicadas ao transporte, novos modelos operacionais, novos arranjos contratuais, novos mecanismos de financiamento, tudo isso é estratégico para as transformações que a gente quer que aconteça e quer acelerar, mas efetivamente eu acho que tudo passa de um processo de conscientização da sociedade. E vou até além, não adianta culpar os políticos, tá? Ou as autoridades, se a sociedade efetivamente não compreende que é esse o caminho e passa efetivamente a cobrar, né, das autoridades, aí sim, políticas que valorizem essa visão. Acho que a gente ainda no Brasil é meio que o novo rico. Todo mundo acha que é possível, né, cada um andar no seu próprio carro, andar de moto, e como se isso fosse sustentável. A questão das motocicletas, por exemplo, é um caso também muito emblemático, né? Hoje tem um certo populismo que favorece a motocicleta, porque ela é muito acessível para o cidadão e, efetivamente, assegurar algo que é fundamental para as pessoas, que é a redução de tempo. Mas o que a gente está assistindo de efeito colateral, que é o crescimento dos acidentes e mortes no trânsito, é algo alarmante, é algo muito grave, e por enquanto a sociedade tem tolerado isso, mas a gente sabe que isso não no tempo, isso vai ter que ser revisto, porque é inaceitável a gente continuar admitindo, por exemplo, né, o grau de sinistralidade que a gente tem na mobilidade urbana no Brasil. Então, são questões como essa que, no meu ponto de vista, pode até demorar tempo para que haja essa conscientização, mas ela
os fatos são visíveis para qualquer um que queira examinar e refletir a respeito, e também ver as boas práticas do que a gente pode ver em cidades que já alcançaram um patamar de mobilidade muito mais evoluída do que a gente encontra, infelizmente, aqui no Brasil. Tocou vários pontos que a gente comenta aqui no Caos Planejado, né, Edmundo? A gente fala que todo usuário de transporte coletivo é pedestre, né? No momento que sai de casa ou que chega no seu destino, né? Então, essa questão de melhorar a infraestrutura de calçadas, ciclovias, né, principalmente no entorno de estações de ônibus, permite o aumento, né, da área de captação dessas estações, o aumento da acessibilidade dessas estações, que no fim do dia aumenta o número de pessoas que estão acessando o sistema, né? Então, acho que é um ponto bem importante aí para o ouvinte, né, entender assim, toda a relação entre infraestrutura e transporte. Agora, até a arborização, viu, Anthony? Até a arborização nas cidades não são pensadas para pedestre, né? perfeito. Plantam árvores para fazer sombra para os carros. Ou para paisagem, né? Enfim, você tem razão, tem razão. Agora, nesse ponto das motocicletas, né? Assim, eu queria ouvir a tua opinião em relação ao chamado transporte alternativo, né? Ou seja, a gente falou lá atrás, né, de sistema de vans e tudo mais, que assim, eu concordo plenamente contigo, né, que um transporte totalmente desestruturado não funciona, né? Ou seja, a gente precisa de transportes coletivos de massa estruturado, seja com metrô, com ônibus de alta capacidade, até para utilizar o espaço de infraestrutura de uma forma eficiente, né? Você falou desde o início do problema de espaço. Agora, a gente vê no Brasil, né, no início, a adoção do automóvel, né, com o aumento de renda da população, e eu lembro, assim, que nos anos 80, 90, esses transportes alternativos foram, assim, o discurso na época era de que eles não poderiam ser permitidos, pois concorreriam, né, com um sistema de transporte estrutural, tirando passageiros desse sistema, né, concorrendo, né, e inviabilizando a questão da tarifa e tal. Agora, com o crescimento das cidades, né, com a adoção do automóvel, com a motocicleta agora entrando em jogo, né, que me parece muito pior para a saúde da cidade do que esse tipo de transporte, eu vou chamar aqui de transporte coletivo em pequena escala, né, seja vans, micro-ônibus, coisas assim. Como que o setor vê esse modal coletivo intermediário, vou chamar assim, né? Porque hoje a gente tem o ônibus de massa, né? E a gente permite, entre aspas, que haja uma série de alternativas individualizadas, né? Mas não iniciativas coletivas, né? Que, ao meu ver, né, se bem regulamentadas, incorporadas ao sistema, poderiam ser, digamos assim, uma alternativa, né? Uma alternativa ao uso do carro, ao mesmo à moto. Talvez um exemplo aí, não Índia, né? Mas eu tive em Lima recentemente, que tem ali um sistema estrutural do BRT, que parece funcionar relativamente bem, e uma série de operadores, assim, chamar aqui que ora alimentam, ou às vezes podem até concorrer com essas linhas, né, mas que funcionam relativamente bem, né? Hoje são coordenados por aplicativo, então, né, a questão da confusão para se encontrar a linha ou a empresa se foi mitigada, né? Então, enfim, né, acho que como o tempo passou, né, e agora a gente está falando em financiamento das redes estruturadas, no aumento das motocicletas, né, não sei se tem alguma opinião diferente, né, do setor em relação a esses modos alternativos. A tua pergunta foi bastante ampla, Antônio, mas eu vou tentar compartilhar a nossa visão. Primeiro, né, com toda certeza, dentro da mobilidade urbana, os modos individuais
todos eles trazem externalidades negativas para as cidades e para a mobilidade urbana, se comparado com os modos coletivos. Então, é sempre melhor você promover e ter políticas que promovam e incentivem a mobilidade coletiva em detrimento dos modos individuais. Isso, para nós, na NTU, é uma crença tão enraizada que eu tive a oportunidade, logo que tomei posse aqui na entidade, de lançar como slogan, como mote da nossa gestão, o slogan "O Brasil é coletivo". De fato, essa a mensagem que a gente quer transmitir às pessoas, para as cidades, e essa crença, essa convicção de que a mobilidade urbana ela deve preferencialmente se sustentar por modos coletivos. E dentro dos modos coletivos, sem sombra de dúvida, os sistemas estruturados, a organização sistêmica, redes conectadas e integradas, redes bem desenhadas, redes planejadas, baseadas em modelos de concessão, na qual o poder público busca no privado os investimentos, o risco para a operação, para desenvolver a atividade, mas alinhada com requisitos firmemente fixados em contratos de concessão, é o caminho que em todo o planeta se mostrou mais exitoso. Qualquer solução que apoie na informalidade, que não leve a uma atuação de maneira sistêmica, de uma forma mais estruturada, eu entendo que ela é menos eficiente e honestamente, eu não conheço exemplos positivos atualmente no planeta. Portanto, nós advogamos claramente por modelos, pelo contrário, que a gente tenha contratos mais bem desenhados, contratos que tenham mais segurança jurídica, que possam, dessa maneira, atrair maior capacidade de investimento, porque, na verdade, o que a gente entende que transporte público é uma atividade que exige capital intensivo, e quanto mais capital você puder viabilizar para o setor, maior será a capacidade de entregar serviço e solução. Isso não quer dizer que contratos precisam ser rígidos e que não há possibilidade de você integrar com diversos serviços, como serviços compartilhados, que hoje, inclusive, com o uso da tecnologia, dos meios digitais, é possível você integrar a rede de transporte com bicicletas compartilhadas, com outros serviços compartilhados que possam complementar e atuar de maneira integrada, que é um pouco do que foi muito divulgado no passado recente, como mobilidade como serviço, o Mobility as a Service. Então, o Mobility as a Service é um conceito, é uma visão que eu particularmente gosto muito, tenho até uma empresa que adota essa marca dentro do grupo. É uma ideia exatamente que você busca conectar e integrar diversos modos de transporte, mas tudo dentro de um único sistema, dentro de uma única solução de transporte para cidades. Que a experiência no passado, eu acho que está totalmente... já é um consenso meio que geral e as experiências em todos os lugares apontam, sistemas informais, sistemas que operam à margem de qualquer ordenamento público das cidades, eles tendem a ser ineficientes e trazer também externalidades que acabam não contribuindo para a organização e melhoria e o acesso a esses serviços. Ainda que tenha ainda alguns transportes feitos por autônomos, que foram formalizados, não são transportes informais, em algumas cidades no Brasil, que são meio que apêndices ou acessórios da rede de transporte, que atendem a alguns nichos de mercado, mas eu diria que é muito mais um efeito de um fato do passado, do que propriamente uma política e um desenho, e que se entendeu em algum momento que aquilo era necessário para você organizar e desenhar uma rede de serviços. Não, perfeito. Eu estava me referindo justamente a transportes formais, né? Ou seja, transportes alternativos, eu estou chamando aqui em termos de tipo de veículo, né? Que seriam, enfim, regulamentados, regularizados e fiscalizados. Mas, enfim, entendi perfeitamente e eu acho que a sua resposta traz um gancho aí de uma pergunta do Gustavo, que é apoiador nosso, que enviou aqui uma pergunta pelo chat,
que diz o seguinte, né, que por conta da crise nos sistemas de transporte coletivo, percebemos que a remuneração exclusivamente na tarifa não traz interessados nas concessões para operação. Qual a forma mais justa, entre aspas, né, na sua visão, da remuneração pelos serviços de transporte coletivo? Vamos lá. Todo contrato de concessão em que o Estado delega a um privado, né, o risco do desenvolvimento daquela atividade, os investimentos, que, mais uma vez eu repito, né, exige de capital intensivo, e são contratos de longo prazo, contratos que precisam ter, primeiro, segurança jurídica. O que quer dizer isso? Que as regras estabelecidas sejam respeitadas e sejam mantidas ao longo do tempo. Uma segunda premissa é que tenham contratos que tenham necessariamente equilíbrio econômico-financeiro, naquilo que seja a previsão de investimento, o retorno ao capital investido, ele efetivamente possa ser atingido e assegurado, até para que o setor possa ser, encontre mecanismos de financiamento para as suas necessidades de alocação de capital. Na medida que você tenha contratos equilibrados, na medida que você tenha segurança jurídica, você tem capacidade de investimento e investimento que vai se traduzir em oferta de serviço e de serviço qualificado. Na medida que os contratos estejam desequilibrados, você tem exatamente o oposto, um processo de desinvestimento ou um foco excessivo no custo, que leva a uma degradação do serviço. Daí a importância da separação entre tarifa de remuneração, aquela que assegura o equilíbrio econômico-financeiro, de tarifa usuário. Ou seja, a política tarifária cabe ao poder público estabelecer qual que é a tarifa, né, e no entender da autoridade, da cidade, melhor atende às condições de circulação das pessoas. Ao mesmo tempo que a remuneração é baseada no custo do serviço e naqueles requisitos dos contratos. Portanto, essa premissa ela está estabelecida já desde 2012 na política, na Lei Federal de Mobilidade, mas era apenas uma faculdade, e muitos municípios resistiram a separar as tarifas, exatamente para que não houvesse a obrigação de complementar essa tarifa na forma de subsídios tarifários. Mas isso já vem mudando de forma muito rápida desde 2022, como eu tive a oportunidade de dizer mais cedo, né? Nós já temos no Brasil hoje 500 cidades em que você já tem complementação das tarifas, e a tendência é que isso seja, no curto prazo, praticamente em 100% das cidades brasileiras, desde as metrópoles, chegando até mesmo às pequenas cidades. Eu defendo muito que haja, né, uma modernização dos contratos de concessão para que o setor possa receber mais capital, atrair mais capital do que tem sido. Hoje, por exemplo, para financiar um ônibus, você praticamente hoje tem poucos bancos no Brasil, instituições financeiras, os bancos comerciais atuando no transporte público. Sobrou basicamente os bancos de montadoras. Ninguém mais quer financiar o transporte público, os contratos de concessão, porque enxerga muitos riscos políticos na prestação desse serviço. Nós não temos no Brasil nenhuma, entre os 800 operadores de transporte público no Brasil, não há um operador de capital aberto, ou seja, conseguindo captar recursos no mercado de capital, porque o mercado de capital não compra o risco do setor. E mesmo dos bancos de fomento, como o BNDES, tem financiado muito poucos operadores de transporte, ou quase nada, basicamente financiando o poder público, porque ele não quer também tomar risco da operação. Diferente, por exemplo, do que acontece aqui mesmo na América Latina, vamos pegar o caso do Transmilênio em Bogotá, em que ele consegue buscar capital no mercado de capital, instituições multilaterais, em bancos comerciais, porque os contratos de concessão têm segurança jurídica, assegura econômico financeiro e, portanto, consegue atrair. E, a exemplo em Bogotá, quem tem financiado, por exemplo, a eletromobilidade, são os próprios operadores, enquanto no Brasil a gente está assistindo uma situação que é totalmente anômala, que é o poder público comprando ônibus para ceder para o empresário operar. Ou seja, que o capitalista na equação é o poder público, em que ele toma dívida, toma recurso público, adquire um ônibus e depois cede esse ônibus para que um operador privado opere esse serviço. Isso, para mim, é uma completa anomalia.
Eu sou da época que empresário é quem tomava o risco de capital, é quem fazia os investimentos para poder prestar um serviço de interesse público, mas não o contrário, que é o que a gente está assistindo hoje no Brasil, exatamente porque os contratos de concessão não são atrativos, não são seguros para as instituições financeiras financiarem o setor. Isso é um dos objetivos que eu tenho desde o meu primeiro dia de gestão, trabalhado buscando mudança. Temos conversado com várias instituições financeiras e discutindo mecanismos que a gente possa reverter e mudar essa situação, que eu volto a insistir. Só é possível melhorar a qualidade do serviço na medida que a gente tenha investimento. E investimento precisa de financiamento de longo prazo. Um ônibus elétrico, só para vocês terem a noção, ele exige um prazo de amortização não menos de 10 anos, podendo alcançar 15 anos, para que ele se torne viável. Portanto, se a gente não tiver quem financia esses ativos, a gente não vai conseguir evoluir na mesma velocidade que outros países estão conseguindo. Exemplo aqui do Chile, mesmo de Bogotá que eu citei, conseguindo fazer do ponto de vista de transição para eletromobilidade ou para outro tipo de inovação tecnológica na nossa frota. Legal, Edmundo. A última pergunta que eu tenho aqui no nosso bate-papo é sobre tarifa zero, né? A gente viu, né, você falou que tem aí uma cautela em relação ao tema da tarifa zero, e em 2013, quando esse movimento eclodiu e tudo mais, eu lembro que o movimento Passe Livre na época, né? E a ideia da tarifa zero era vista como algo, os americanos chamam de fringe, né? Uma ideia assim meio heterodoxa, assim de uma pequena minoria que acreditava que aquilo seria algo viável ou desejável. E passados 12 anos, né, eu vejo a ideia da tarifa zero praticamente virar um mainstream no universo da mobilidade, né? No meio de transporte coletivo. E em alguns casos, né? Enfim, o Ricardo Nunes, em São Paulo, né, fez uma certa defesa aí desse tipo de política. E você olha, né, é algo que tem que ser estudado, né? Tem algumas ressalvas. Eu queria te ouvir a respeito disso também, né? Assim, como que o setor tem visto essa ideia e como que essa ideia tem mudado mesmo, né, a percepção dela perante o poder público e a sociedade em relação à sua adoção. Aqui na NTU, como eu tive a oportunidade de colocar, Anthony, nós representamos e reunimos quase 500 operadores de transporte dos 26 estados brasileiros, de todas as capitais, e temos operadores de pequenas cidades até as metrópoles. E no debate que a gente tinha tendo no nosso conselho, que tem representantes de todo o Brasil, nos foi solicitado que assumíssemos uma posição em relação à tarifa zero. E eu disse que eu entendia que não, que era um assunto que gerava controvérsia, que eu não percebia que havia um consenso e que, portanto, a gente não deveria fechar uma posição. A gente deveria incentivar o debate, incentivar a discussão, mas não ter uma questão fechada. E eu continuo com esse mesmo posicionamento. O que a gente pode observar, o que a gente pode tirar de lição dentro dos muitos debates que têm acontecido? Primeiro, hoje já são quase 2 centenas de cidades brasileiras com tarifa zero. Mas mais de 95% dessas cidades são pequenas cidades. Cidades com, diria, na sua grande maioria, até 100, 150 mil habitantes, na qual o custo do sistema de transporte é relativamente muito menor do que uma cidade maior. Ou seja, são cidades em que, para você manter um sistema de transporte, custa muito menos da receita corrente líquida desse município do que uma cidade maior. Segundo, são cidades que o transporte coletivo ele é muito menos atrativo, porque são viagens mais curtas que você consegue fazer, muitas vezes, por outros modos. Portanto, que os problemas relacionados à mobilidade são menores. E, nesse sentido, é sim possível você incentivar e implementar um transporte tarifa zero
tornando um serviço mais atrativo para atender determinada necessidade da cidade a um custo suportável pelas cidades. Diferentemente, quando você transporta isso para uma cidade de maior porte. Então, particularmente, eu não vejo hoje condições de sustentabilidade no programa de tarifa zero, com base na realidade dos orçamentos dos municípios e dos estados. Isso custaria, com certeza, muito mais de 10% da receita corrente líquida dos orçamentos municipais. Hoje, os municípios estão tendo dificuldades de sustentarem uma política de tarifa módica, com complemento tarifário, na casa dos 3% da receita corrente líquida, alguns municípios chegando a 5%, como São Paulo chegou a 6% do RCL. Portanto, isso não é sustentável. E mais, a gente tem que lembrar que nós estamos num momento que o país passa por uma crise fiscal muito grave. Então, como você financiar a tarifa zero? Mas tem outros aspectos. A tarifa zero, ela parte do pressuposto que a demanda perdida do transporte público foi para os excluídos, foi para a população de baixa renda. E isso não é verdade. Se a gente observar, praticamente quase 100% da demanda perdida do transporte coletivo nos últimos 10 anos migraram para o transporte individual, que é mais caro. Mesmo motocicleta é mais caro que a tarifa de ônibus. Então, quem deixou de utilizar ônibus não foi pelo preço, foi porque o serviço não atendia às suas necessidades de deslocamento, seja de conforto, seja de tempo, seja de segurança. Então, você promoveu uma política de tarifa zero, sem ter o mesmo foco em qualificar o serviço para atender a população de modo geral, o que a gente estaria desenhando era a rede de transporte para atender uma população excluída e, muitas vezes, deixando de atender o resto da população. Isso não é saudável do ponto de vista de desenvolvimento urbano, do ponto de vista de atendimento da cidade. Eu volto a insistir, a gente precisa de uma política que seja para todos, e não apenas para os excluídos, que são extremamente importantes, mas lembramos que é uma parte da população, felizmente, uma parte minoritária da cidade. Então, esse é outro aspecto que também tem que ser observado. Eu acho que não existe uma solução única que possa ser implementada em todo o país. Mas, ainda assim, esse é um debate que nós não nos furtamos, tanto que estamos participando dessas discussões junto ao governo federal, temos contribuído com informações junto ao Ministério das Cidades, tivemos a oportunidade de ter reuniões junto ao Ministério da Fazenda, e estamos abertos a todos os interlocutores que têm nos procurado para essa discussão. Mas temos também trabalhado com outras entidades em âmbito nacional, temos procurado conhecer todas as experiências locais, no sentido de buscar uma equação, que, a meu ver, o caminho tem que ser necessariamente uma política pública que busque a inclusão social daqueles que não têm acesso ao serviço de transporte e, ao mesmo tempo, que busque a qualificação do serviço, que a gente possa ter efetivamente transporte público de qualidade que atenda a todos. Eu digo que a gente precisa, no Brasil, de tarifa zero para quem precisa, não tarifa zero para todos. Até porque boa parte da demanda do transporte já tem mecanismos próprios de financiamento, a exemplo do Vale Transporte, a exemplo de vários programas sociais de benefícios, como idosos, pessoas com deficiência, estudantes, né? E mesmo programas sociais que promovem a inclusão social. E lembrando que a própria complementação tarifária, ela também já é uma forma de a gente ter tarifas acessíveis. Mas, volto a dizer, não temos uma posição fechada, achamos que o debate é importante, é um serviço público, ele deve responder, portanto, a uma política pública, né? É um debate necessário que está acontecendo, mas a nossa posição é realmente de cautela, de achar que ainda não foi apresentada por nenhuma entidade, por nenhuma área do governo, uma proposta, um desenho em que, efetivamente, a gente possa avaliar e dizer, não, isso é sustentável e, ao mesmo tempo, isso é uma política que vai ajudar a promover o transporte público no sentido de aumentar a sua relevância na mobilidade urbana e ajudar a construir cidades mais sustentáveis,
e cidade que atenda às necessidades de todas as pessoas. É isso que a gente busca, né? E acredito que vamos chegar a um consenso na medida que essas discussões amadureçam e vão evoluindo. Não, muito bom te ouvir, Edmundo. Achei interessante aí a visão ponderada a respeito da tarifa zero. E agora, infelizmente, chegando ao final, aqui no limite de tempo do nosso episódio, eu queria te deixar com as últimas palavras e eventualmente fazer alguma consideração aqui no final, né, se, digamos assim, se eu não te perguntei alguma coisa que você gostaria de falar a respeito do transporte coletivo, e se possível também, alguma indicação de conteúdo, um livro sobre o tema, artigo que o ouvinte possa se inspirar e trazer maior profundidade ao debate depois de ouvir esse episódio. Eu vou até fazer uma provocação, Antônio, invertendo a pergunta e o pedido. Eu sei que o Caos planejado, ele tem uma comunidade muito rica de urbanistas, de pessoas que estudam cidades, que observam, né, o fenômeno como a cidade se desenvolve. E eu acho que a gente precisa muito dos urbanistas, das pessoas que pensam a cidade, para nos ajudar a pensar o transporte coletivo. Eu acho que o transporte público ele tem sido visto como uma infraestrutura que efetivamente responda à forma que a cidade se organiza, se desenvolve e voltada para as pessoas, sem ser retórico, mas sendo realmente verdadeiro. Eu acho que a gente precisa de mais urbanistas ajudando a pensar transporte coletivo, porque, no fundo, somente assim que nosso trabalho, nosso serviço vai ser valorizado. Eu fico muito descrente quando eu vejo o transporte sendo discutido como fim em si mesmo, como apenas um serviço para atender uma determinada demanda. Eu acho que o que a gente observa nos países, nas cidades mais vividas, que conseguiram evoluir este serviço, foram cidades em que, primeiro, pensando na cidade, pensando como essas cidades deveriam tá se organizando, se desenvolvendo e oferecendo qualidade de vida a seus habitantes, que se desenhou bons serviços de transporte. Então, o desafio que eu fico eu acho que a gente precisa efetivamente ler o que está sendo dito da chamada cidade para pessoas. Eu acho que esse é um mote muito forte para o transporte público, que a gente deve estar muito mais, portanto, bebendo na fonte dos urbanistas do que propriamente, talvez, em nós, especialistas e gestores de transporte coletivo para as cidades. Muito bom, Edmundo, finalizasse aí com essa enaltação aí do urbanismo, né? Mas também reforçando que o Caos Planejado é uma comunidade não só de arquitetos urbanistas, né? Mas, enfim, de todo mundo que gosta de pensar, de discutir a cidade, né? A gente tem desde estudantes e entusiastas leigos, mas que participam do debate, e até, enfim, técnicos especialistas de várias áreas, né? E eu acho que todo mundo aí tem algo a contribuir e para a gente conseguir avançar o debate e achar soluções. Então, enfim, mais uma vez, né, te agradecer a participação do programa e, enfim, espero que logo, logo a gente consiga superar essa crise para daqui a 100 anos a gente ainda ter o nosso transporte coletivo nas cidades. Obrigado, Antônio. E para uma próxima oportunidade, acho que o que faltou a gente conversar um pouco hoje foi de inovação. É um tema que a gente se conheceu falando de inovação, né? Eu, particularmente, você sabe, sou apaixonado pelo tema e alguns exemplos têm acontecido de inovação muito interessantes. Goiânia mesmo, volto a citar o exemplo de casa, a gente implantou uma solução que está dando muita repercussão, que é uma solução com semáforos inteligentes, semáforos conectados que permitam uma atuação por onde, que tem permitido uma possibilidade de ganho de eficiência do sistema de transporte sem grandes investimentos de infraestrutura. São exemplos como esse que eu acho que também a tecnologia, a inovação pode também nos ajudar muito. Acho que é pensando em pessoas, pensando no processo, pensando em inovação,
e com bons líderes é que a gente vai conseguir encontrar resposta e caminho para os desafios que a gente sabe que mobilidade será um problema eterno para a cidade. Eu não conheço uma cidade que pode bater a mão no peito e dizer que resolveu o seu problema de mobilidade, mas é um processo contínuo que a gente tem que estar sempre avançando. Obrigado pelo convite e, tendo oportunidade, quero estar aqui novamente, mas de todo modo eu tenho sido também um assíduo e quero continuar acompanhando os debates de vocês aqui no Caos Planejado, e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem com essa comunidade muito rica que eu sei que vocês conseguem reunir aqui. Maravilha, muito obrigado, Edmundo, e até a próxima. Grande abraço, abraço a todos. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. E também Aparecido e Carvalho Pinto Advogados, escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.